Boa noite, amados, amadas, sejam bem-vindos ao podcast Deus é Nós, devocional Árvores e Seus Frutos, parte 3 e 4, com a sister Sandra Ribeira. E o Vini. Pai, eis-nos aqui, temos fome e sede de Ti, cada um de nós que nos achegamos. Amém, Senhor. E aqueles que nos achegamos atraídos pelo Teu Espírito, tira toda barreira, todo impedimento, também de nós que temos fome e sede. Ajuda-nos em nossa fraqueza, ajuda-nos a crescer, superabunde em nossa fraqueza. Nossa fraqueza que necessita de crescimento, que necessita da Tua força, do Teu poder, do Espírito, não por força nem por violência humana, nada humano, mas pelo Espírito. Amém. Porque Tu és quem és. Tu és o caminho, Tu és vida, Tu és Jeová Jireh, Rafa Nissi. Amém. Tu és quem é. Guia-nos em Tua verdade, Tua palavra é a verdade. Tu és a palavra, Senhor Jesus, Tu és a verdade. Amém. Ensina-nos a Te conhecer em toda a extensão da Tua palavra, em cada recôndito, cada canto. Ajuda-nos a ver a Tua obra. Ajuda-nos a receber mais e mais de Ti. Desde já Te agradecemos, porque ontem podemos receber e ver mais claramente da Tua obra, do Teu agir, da união de cada coisa. Amém. Obrigado, Pai, pela vida da Sam, aquela que Tu escolheu para trazer as Tuas maravilhosas revelações neste tempo, neste momento. Obrigado pelos chamados, pelos dons sobre a sua vida. Obrigado porque o Senhor cuida de cada um de seus familiares. Amém. Nos guarda em paz. Obrigado porque o Senhor revigora-nos, Pai. Use-a conforme a Tua vontade. Sejam palavras Tuas. Amém. Guarde em Ti, em Tua palavra, em luz inacessível. Eis-me aqui, eis-nos aqui. Guarda-nos, guarda a mim também, meus familiares. Guarda nós que estamos ouvindo, assistindo, cada um recebendo verdadeiramente. Guia-nos em Tua palavra. Ajuda-nos, ensina-nos a folhear Tua palavra, a manuseá-la como um bom obreiro que não tem do que se envergonhar. Ensina-nos a entender o que Tu estás querendo dizer. Ilumina os olhos do nosso entendimento, dando-nos espírito de revelação no pleno conhecimento de Ti. Ensina-nos da Tua esperança, das riquezas da Tua glória em nós, incomparável grandeza do Teu poder para conosco. Amém, meu Senhor. Guia-nos às Tuas portas abertas, a forma de conduzir, de estar onde Tu quer que estejamos. Nos usos das ferramentas em favor do Teu nome, do avanço da Tua palavra. Eis-nos aqui. Temos fome e sede de Ti. Faz fluir os rios de águas vivas. Leva-nos a níveis mais e mais profundos de intimidade contigo, Senhor. Queremos fluir em Tuas águas. Águas que curam, que limpam, transformam, restauram. Restaura-nos, transforma-nos, limpa-nos, Amém, meu Senhor. cura-nos. Toda ansiedade seja tirada. Toda dor psicossomática, ou especialmente, unicamente corporal, que claro vai afetar a alma, mas que começa pelo corpo. Eu declaro cura, em nome de Jesus. Amém. Eu declaro vida. Que cada um receba conforme pode, 30, 60, 100 por um, confiando na Tua fé, que também pode curar instantaneamente. Amém, Jesus. Opera com Teu poder em nós. Eis-nos aqui. Temos fome e sede de Ti. Amém. Amém. Quero beber Dos Teus rios, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas.
és a fonte, Senhor. Quero beber dos teus rios, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Louvado seja teu nome, Senhor Jesus. Amém. O Alcir disse boa noite, Deus abençoe com sua paz e sua graça. Amém. Amém. Alcir, foi o Alcir que pediu, né, o estudo das bem-aventuranças? Sim. Então, Alcir, eu já comecei, tá, a estudar. Daí, quando eu conseguir terminar, aí provavelmente eu vou... eu não, né? Eu vou pedir o Espírito Santo para me colocar, né, em forma de texto, né, como nós fazemos aqui, transformar no devocional. E daí a gente, quando terminar a sequência aqui, a gente pode trazer, né? Ou então a gente abre ali uma exceção e traz, né, para o Alcir, não é? Quem sabe? Vamos fluir com o Espírito e aí, conforme o Espírito nos guiar, a gente faz, tá bom? Mas assim que eu estiver pronto, se você quiser, Alcir, como foi você que pediu, eu posso redigir, aí mandar no teu privado, tá? Como no privado não tem limite de caracteres, não é? Não que eu conheça. Então, melhor ainda. Então, que geralmente o texto fica longo, depois que a gente faz em partes, tá bom? Sim, então, eu já comecei a estudar, tá bom? É porque a vida da gente tem algumas coisas para resolver, né, no dia a dia, então a gente tem que ir dosando as coisas. Edna também disse boa noite. Quem? Edna. Edna, quanto tempo? Bem-vinda, Edna, boa noite. Então vamos lá. Eu vou reler aqui, tá, o último parágrafo de ontem, para a gente poder se contextualizar. E a gente entra nas partes terceira e quarta hoje e a gente encerra aqui esse devocional de hoje. Amém. Então vamos lá. A segunda parte aqui, tá? De Ezequiel 3, do 1 ao 7. Vamos lá. Ainda me disse, filho do homem, coma o que está aí diante de você, coma esse rolo. Depois vá falar à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu o rolo para comer e me disse, filho do homem, coma e encha o seu estômago com este rolo que eu lhe dou. Eu comi e na minha boca ele era doce como mel. Disse-me ainda, filho do homem, vá à casa de Israel e diga-lhe as minhas palavras, porque você não está sendo enviado a um povo de fala obscura nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Você não está sendo enviado a muitos povos de fala obscura e de língua difícil, cujas palavras você não poderia entender. Se eu o enviasse a esses povos, eles certamente dariam ouvidos a você. Mas a casa de Israel não vai querer dar ouvidos a você, porque não quer dar ouvidos a mim. Lembra que Jesus disse, não é? Vocês não me ouvem, né? Porque vocês não me reconhecem, porque vocês não conhecem o Pai. Antes de odiarem a mim, odiaram ao Pai, não é? Então, eles diziam-se fazer a vontade de Deus, mas que Deus, não é? Mas a casa de Israel não vai querer dar ouvidos a você, porque não quer dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel tem o coração fechado e a mente endurecida. Então, esses textos deixam claro que Jesus estava oculto ali e que apesar de tanto tempo o povo continuava endurecido. Enfurecido, foi um erro de digitação, é endurecido e obstinado. Mas Deus não deixou de amá-los e de cumprir a sua palavra em cada detalhe. Veja, cada um dá o que tem, não é? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
E não importa se as pessoas rejeitam, não importa se as pessoas duvidam, não importa. Importa é que Deus continua e permanece sendo quem Ele é. E no final, quando todos forem julgados, acontecerá conforme está descrito, né, em Romanos 3, se não me engano, né? Seja Deus verdadeiro, né, quando Ele julgar, e todo homem mentiroso. Então a paciência de Deus significa a salvação. Mas as coisas terão um desfecho final, né? Assim como teve um começo, terá um final. Então essa é a bondade e a fidelidade do único e verdadeiro e imutável, né, Deus. É por isso que as palavras do livro de Hebreus citadas, né, nós estamos aqui, você pode ler, por favor, em Hebreus 6, do versículo 7 ao versículo 8, pode ser pela NVI mesmo. A gente colocou aqui pela NVT, tá? Mas todas as versões são igualmente importantes. Hebreus capítulo 6, versículos 7 a 8, versão NVI. Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá a colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Ou seja, está falando, né, do interior do homem, está falando do propósito do coração, né, aquela terra que deveria produzir, não é, a semente, colocada a semente ali produziria, mas só produz espinhos, ervas daninhas. Significa que quando a semente boa está caindo, não é, obviamente ela não está sendo semeada, ela não está caindo na terra em lugar propício para que ela possa germinar e aí, não é, dar segundo a sua espécie. É por isso que as palavras do livro de Hebreus citadas, cujas são a base desse devocional, traz a mensagem dura acerca do plantio e da colheita, uma vez que é o livro que foi escrito para aqueles que remontam à origem desde os descendentes de Noé. Descanso no hebraico. O nome de Noé significa descanso, tá, no hebraico. Provavelmente de Eber, filho de Sem. De Eber veio Abrão. Gênesis 10, 21 e 11, 26. Você pode, por favor, ler Gênesis 10, 21 e 11, 26. Gênesis capítulo 10, versículo 21. Sem, irmão mais velho de Jafé, também gerou filhos. Sem foi o antepassado de todos os filhos de Eber. Gênesis 11, versículo 26. Aos 70 anos Terá havia gerado Abrão, Naor e Arã. Controvérsia à parte, nada na Bíblia está posto em vão. Eu coloquei aqui Filipenses 3:5. Você pode ler, por favor, Bíblia? Na NVI mesmo? Pode ser. NVI é mais uma visão clara e mais próxima do grego, então. Uma linguagem, né, no caso. Filipenses capítulo 3, versículo 5. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu. Então, isso daí é uma parte, né, do que mostra ali que hebreu, no caso ele fala hebreu? Verdadeiro hebreu aqui. Verdadeiro hebreu. Qual é a versão que fala hebreu dos hebreus? Vamos ver. Verdadeiro hebreu. Filipenses 3, 5. A versão Naá fala hebreu de hebreus. A TB também. Então. A ARC, A21
ou seja, né, hebreu de hebreus. Então, esse é o apóstolo Paulo. Né? Por isso que a gente diz que a gente pensa ser o apóstolo Paulo, e além do que, não é, além dessa menção, não é, de hebreu de hebreus, não é, fariseu de fariseus, nada é posto na Bíblia em vão. Há muita coisa também em comum com o intelecto do apóstolo Paulo, né? A forma como ele escreve, o pensamento, as ideias dele estão claras nesse livro de Hebreus, além do que o autoconhecimento que ele tinha, né, das coisas dos judeus. Então, enfim, isso nos mostra o quão Deus é bondoso e paciente e fiel. Seu amor dura para sempre. Veio fazer a paz entre os que eram seu povo e os que não eram, através de Jesus Cristo, e nos deu o seu Espírito, cujos frutos são os mesmos demonstrados em meio à ingratidão e maldade. Trata-se do que está escrito: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. A longanimidade é paciência também, tá? Fidelidade é confiança ou fé também, tá? Porque a palavra aqui no grego é pistis, tá? E ela também significa confiança e também fé. Mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5, do 22 ao 23. Porque contra essas coisas não há lei. Por quê? Porque a lei é justamente para levar as pessoas a entenderem que essas coisas aqui que são as coisas apropriadas, são as coisas que dão origem, não é, a uma obediência a Deus. Quem tem essas coisas dentro do seu coração não precisa da lei para nortear as suas ações. Por quê? Porque as suas ações já são pautadas na própria lei. Não é por isso que em Jeremias 31, o Senhor diz, né, depois daqueles tempos, né, colocarei dentro dos seus corações, imprimirei na sua mente a lei, ou a minha lei, ou seja, não é? Jesus veio cumprindo a lei, veio cumprindo os profetas para deixar a obra, não é, do Espírito para nós, aqueles que receberem pela fé. Quando nós recebemos o Espírito dele produz de acordo com aquilo que ele mesmo é, não é? Os seus próprios frutos. E Jesus, ele nunca, jamais, não é, coadunou, ou concordou, ou deu anuência para nada que fosse contrário a Deus, pelo contrário. Não é? Então, não há nada, né, contra essas coisas, os frutos do Espírito, não há lei contra isso daqui. Então, a lei é exatamente contra aqueles que são contrários a essas coisas, né, que são incapazes de ter esse tipo de fruto dentro de si. E é por isso que era necessário, né, Jesus ter vindo, foi necessária a obra dele. E quem não recebe a obra de Jesus Cristo, quem não recebe Jesus Cristo, não tem o Espírito dele, logo não tem como chegar ao Pai. E não pode produzir esse tipo de fruto. Então, o Filho do Homem veio primeiramente para os seus, embora eles não o reconheceram. Todavia, saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Mateus 15, 21 ao 22, 24, do 26 ao 28, pela Naá. Que resposta de fé, uma ingênua confiança em Jesus Cristo. Veja, essa ingênua confiança, tá, é fé. Confiança é fidelidade. Tá? Esses são sinônimos da mesma palavra. Foi isso que aquela mulher, né, conhecida como Sírio-Fenícia, não era uma estrangeira, ela
vendo Jesus, ouvindo falar. Veja, a fé vem pelo ouvir e ouvir, né, sobre Cristo Jesus, acerca de Cristo, a mensagem sobre Jesus Cristo, sobre o Salvador. Então, quando a gente ouve essas palavras, né, acerca das boas novas, ou seja, tem que ser bom e bom só de Deus, Deus é o único que verdadeiramente é bom, e novas, tem que ser algo novo, né? Não algo que já existia antes. Então, é verdadeiramente algo bom, né, e novo. E quando ela ouviu as boas novas acerca de Jesus, como ele era bom, como ele vivia, né, curando as pessoas, libertando todos aqueles que eram cativos, né, de Satanás, sem atribuir nenhum tipo de condenação, sem jogar sobre eles, lançar sobre eles nenhuma acusação, nenhuma condenação, não colocando sobre eles nenhum jugo que eles não pudessem mais carregar, porque todos estavam sobrecarregados, né, com tantas exigências da lei, né, das leis inclusive, tanto dos 10 mandamentos quanto das leis levíticas, não é, que os fariseus e os mestres da lei aplicavam de uma forma tão rigorosa, e eles mesmos, né, não cumpriam absolutamente nada, usavam as leis de Deus para distorcê-las e transformá-las em tradições humanas, né, quando eles mesmos não cumpriam. Eles faziam aquilo para se auto-beneficiarem, né, se manterem cada vez mais no topo e as pessoas cada vez mais embaixo, não é? Então elas que carregavam o fardo deles. Como Jesus disse, né, vocês nem mesmo com um dedo, vocês ajudam elas a carregarem esses fardos que vocês mesmos colocam sobre elas. Então Jesus, não é, quando ele viu essa fé dessa mulher, ou melhor, quando ela ouviu, não é, sobre Jesus, a fé veio e ela, não é, correu até ele. A diferença ali é que ela, sendo uma estrangeira, ela não precisava ficar se escondendo atrás de uma aparência de judia, não é? Por quê? Porque Deus, né, Jesus Cristo, ele sonda mente e coração, e ele sabia quem ela era. Então ela não precisava ficar fingindo que ela fazia parte do povo judeu para receber algo dele, não é? Porque a fé é para todos, não é? O Senhor Jesus, ele, apesar de ele ter vindo dos judeus, aquele era o momento dele estar ali propagando no meio do seu povo, né, o evangelho, mostrando, não é, o que estava no Antigo, revelando o que estava no Antigo Testamento, porque foi para isso que ele veio cumprir tudo que estava descrito sobre ele, não é, nos Salmos, nos profetas, não é? Então ele no Antigo Testamento, então ele veio cumprir, não é? Ele veio trazer a revelação daquelas coisas, daquelas profecias, de tudo que estava descrito acerca do Messias. Era ele que estava ali, não é? Então era necessário que ele fizesse tudo conforme estava descrito, né, na lei e nos profetas, para que ele pudesse cumprir a obra de Deus de forma plena, perfeita, do início ao fim. Por isso que ele respondeu, não é, aquela mulher de acordo com os judeus falavam, não é? Mas lá mais à frente a gente vai falar um pouco mais, né, sobre essa forma de Jesus ter falado. Então, que resposta de fé, uma ingênua confiança em Jesus Cristo. Veja, ela confiava naquele, veja, ela ouviu tanto falar de Jesus que ela creu, não é? Oi, Michele, boa noite. Fariseus eram judeus. Michele, nós oramos, né? Mas nós não somos oráculos, não é? Quem responde é o Senhor. Então, assim, você precisa, não é, aguardar no Senhor para que Ele venha te trazer a resposta, não é? A gente não pode ficar pressionando Deus, né? E aí, quando é que você vai responder a Michele? Dia 16, ele colocou um ponto final. Amém. Então, tá vendo? Horas, Deus sabe de todas as coisas, meu amor. Às vezes aquilo que a gente acha que é para o nosso mal, é para o nosso bem, não é? Então, confie no Senhor. Se a sua vida pertence ao Senhor, deixe que Ele, não é? Primeiro, veja, gente, às vezes a gente está num relacionamento, amém, meu amor. Às vezes a gente está num relacionamento que ambos ficam, veja, dá um exemplo, tá? Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu estou com um relacionamento aqui com ele, com o Vinícius, com o Vini. E aí eu fico tentando extrair dele o que eu quero, o que eu preciso, né? Tentando extrair, e ele tentando extrair de mim aquilo que ele quer.
do jeito dele e eu do meu jeito. Horas, se a minha vida pertence a Jesus Cristo, que é a fonte de toda boa dádiva, e a vida dele pertence a Jesus Cristo, por que que ele vai ficar extraindo de mim, que eu não tenho, não é? E eu extraindo dele, que ele não tem? A gente tem que extrair de Jesus, né? Da fonte que tem, entende? Então, às vezes, o relacionamento se torna um peso, se torna um fardo para ambos, entende? E aí, quando isso acontece, a gente se transforma em porcos espinhos, sabe? Baiacu, não é? Cheio de espinhos. E quanto mais a pessoa vai se abraçar um ao outro, mais fere. Por quê? Porque a gente tá tão cheio, entende? E quem tá machucado, machuca. E aí quando vê, a gente tá se machucando um ao outro. Quando a gente tenta se abraçar, a gente, né, acaba se ferindo. Por quê? Porque é necessário, gente. Veja, uma obra, para ser verdadeira, ela precisa começar de dentro para fora, entende? Então, se eu dentro de mim, a fonte a jorrar, ela tá fraca, ela tá, não é, apagadinha, como é que eu posso querer entrar num relacionamento para extrair do outro? Entende? Eu preciso extrair daquele que tem e não de quem não tem. Eu não posso colocar as minhas expectativas num outro ser humano, achando que aquele ser humano vai ter para mim, entende? E ele vai estar no mesmo pensamento, ele vai estar na mesma expectativa, entende? Então, gente, coloquem a esperança de vocês em Cristo Jesus, porque Ele é o nosso Senhor, entende? Ele é o nosso Senhor. É muito, é cômodo pra gente, né? Quando a gente recebe Jesus, veja, a palavra de Deus diz que é declarar Jesus como Senhor, e aí Ele nos salva. A salvação é um resultado de receber Jesus como Senhor, entende? Agora, é muito cômodo pra gente receber Jesus como Salvador, não é? Agora, receber Jesus como Senhor, a gente ainda não atinou o que significa isso. E o Senhor Jesus diz, né, o servo não pode estar acima do seu Senhor. Logo, a nossa alma precisa descansar no Senhor, entende? Então, se a gente não fizer isso, a gente vai ficar sempre querendo cobrar do outro aquilo que o outro não tem, entende? O vice-versa, que se torna pesado, se torna uma queda de braço, e andarão dois juntos se não houver acordo entre eles, entende? Então é isso que faz, gente, com que um relacionamento fique sobrecarregado, entende? Faça mais mal do que bem. Então, se nós pudermos, né, tão somente a gente pudermos, como diz em 1 Coríntios, se nós pudermos olhar pra gente e discernir a nós mesmos, será que nós estamos crendo certo? Será que a gente está tendo Jesus como Senhor? Ou será que a gente está colocando o Senhor em outra pessoa? Será que a gente está colocando as nossas expectativas em outras pessoas? Entende? Será que estamos tão feridos por dentro, tão secos, tão carentes, que aí a gente vai estar tentando beber água de qualquer fonte? Tentando extrair água de qualquer fonte. E a gente esquece, né, que a verdadeira fonte de águas vivas é espiritual e ela está dentro de nós. Então vamos procurar, gente, ter relacionamento primeiramente com o nosso Senhor. Vamos procurar, sabe, nos fortalecer no Senhor, para que aí, aquele que for acrescentado pra gente, eu digo, tanto homem quanto mulher, tá bom? Estou colocando aqui tanto homem quanto mulher, eu não estou fazendo aqui a classificação de gêneros, tá bom? Tanto um quanto o outro, porque o relacionamento, gente, nunca é culpado só um, tá bom? Não adianta a gente dizer, não, ele é... Não. Porque se for perguntar do lado dele, ele também vai apontar coisas que ele, não é, gostaria que, entende? Sempre vai ter as duas versões, entende? Então não dá para julgar por uma única versão. Com relacionamento são dois. Os dois se tornam um. Então se os dois se tornou um, mas os dois não são um de fato, porque cada um está indo para um lado, cada um está tentando, entende? Sugar do outro, então não vai dar certo, vai romper. Aquilo vai romper, entende? Então se nós buscarmos, né, nos fortalecermos no Senhor, no Espírito Santo, acredite, quem vier, tá? Se a gente descansar também no Senhor e aguardar, porque Ele confirma, Ele mostra, não há nada em oculto que não venha a ser revelado, Ele mostra, Ele confirma, tá? Com alegria, com paz, coisas duradouras, coisas bem fundamentadas, que nenhum tipo de tempestade pode romper, nenhum tipo de tempestade pode
pode destruir, tornar caos. Por quê? Porque ele dá ordem à tempestade. Se ele acalma a tempestade, não pode acalmar o nosso coração, não pode acalmar a nossa alma, não pode acalmar, entende, o nosso relacionamento, entende? Mas isso a gente precisa dar a proeminência para ele. Porque o que está debaixo do domínio dele, ele segura, ele governa o universo com o poder da sua palavra, não pode governar as nossas vidas, entende? Gente, isso é uma questão de crer. Quando a gente crê certo, a gente vive certo, entende? A gente para de ficar tentando sugar dos outros aquilo, colocar nossa expectativa nos outros, transformar o outro naquilo que ele não tem capacidade de ser, nem de dar, porque ele também precisa, entende? A parte humana, gente, é carente, não adianta, ela é carente. Como disse, né, Friedrich Nietzsche, todos nós somos ignorantes em determinadas áreas das nossas vidas. Então não adianta, ninguém consegue ser espiritual o tempo todo, a não ser Jesus Cristo. Foi o único que conseguiu, não é, dominar a alma dele através do Espírito em todo o tempo. Nós não. Então a gente precisa se estabelecer primeiramente no Senhor, para que a gente venha contrair num relacionamento. Aí sim, entende? Ambos estando... E veja, quando você está centrado no Senhor, não adianta, ninguém vai te enganar não, tá? Não vai te enganar, não vai, porque o próprio Espírito Santo vai testificar em você através dos frutos que ele dá. Paz, tá? É paz interior, é paz dentro, tá? Não é fora não, é paz dentro, tá bom? Ele mesmo vai confirmar, com sinais, ele vai mostrar, ele vai guiar, e aí você vai estar caminhando, entende? Com aquele que conhece todas as coisas, porque, gente, como o Senhor Jesus diz, não devemos andar ansiosos por coisa nenhuma. Deixa pro o mal de cada dia. A cada dia o seu basta o mal para cada dia. Então, amanhã ele já está lá, não é? Então, se a gente vê dessa forma, opa, peraí, a gente não vai viver com esse desespero, com esse afã, entende? Um agredindo o outro e culpando o outro e puxando do outro, e gente, transformando aquilo num verdadeiro caos, num verdadeiro inferno. O relacionamento às vezes se transforma num inferno. E aí a pessoa pergunta, poxa, mas começou tão bem. Para onde foi o amor? Para onde foi tudo aquilo que a gente sentia no início? Gente, não devemos nos basear apenas por sentimento. Não devemos deixar que as nossas almas, ou seja, a nossa alma é sede da razão, não é? A mente, né? Os pensamentos e as emoções. Mas a gente não deve deixar que as emoções nos dominem, porque nós não somos só a emoção, entende? Nós temos emoções, mas nós não somos só as emoções. Entende? Então, o domínio próprio, isso vem do Espírito. O equilíbrio vem do Espírito. Então, se nós não tivermos isso do Espírito, como é que a gente quer, não é, abrir a nossa vida para entrar uma outra pessoa para bagunçar mais ainda, né? Para tornar aquilo mais, não é? Porque, veja, gente, pedir esmola para um já é ruim, imagina para dois, né? A coisa fica pior ainda, não é verdade? Então, enfim, é isso, tá bom? Quando os filhos de Deus começarem a olhar para si com relação ao Pai, com relação a Cristo Jesus, eles vão entender que não precisam viver ansiosos por coisa nenhuma é coisa nenhuma. Não é nem relacionamento, nem isso, nem aquilo, nem nada. Por quê? Porque o Senhor mesmo nos ensina, Ele nos ajuda, Ele nos guia, Ele nos dá a provisão, Ele que fornece, Ele é nosso provedor, Ele que dá semente para aquele que semeia. Entende? Quando a gente começa a viver por fé, verdadeiramente viver por fé, baseado na palavra de Deus, que Ele é fiel para cumprir, do início ao fim a palavra dEle, Ele diz, não é da minha palavra cuido eu, e nenhuma delas volta vazia. Pelo contrário, ela se cumpre naquilo que eu a designei. Então, o que está acontecendo? Não é? É porque a gente está sendo ensinado de forma diferente a fazer. Quando a gente vê, a gente está igual Marta. Cansado, culpando o Senhor, culpando os familiares, culpando todo mundo, igual Adão. E brigando achando que Deus não está fazendo nada. Exatamente, ainda culpa Deus ainda. Então, é a síndrome de Adão. Né? A síndrome de Adão, desde lá do início. Então, né, vamos devagar, não é? Vamos um passo de cada vez, que é pra gente não trupicar. Veja, uma criança não pode querer tentar correr antes do tempo, senão, gente, é queda na seta, não é? Deus sempre vai ajudar a levantar, mas a queda machuca, não é? A queda machuca, então é melhor a gente passo por passo, né? Devagarzinho, e como diz o apóstolo Paulo, né? Cada um deve andar de acordo com aquilo que já recebeu, nem menos nem mais, entende? Isso é moderação, isso é equilíbrio. E isso é muito bom para cada um de nós. Isso evita espinhos, evita dores, né? E evita coisas da alma. Vejam, Deus faz, como diz, né? Deus faz a ferida e Ele cura. O que é isso? O que ele faz a ferida? É porque arrancar o espinho dói, não é? E Ele vai arrancar. Então, às vezes, o relacionamento não é bom, não está sendo bom. E aí, quando a gente entrega nas mãos de Deus e rompe, acaba, a gente começa, mas Senhor, o Senhor não...
Descansemos no Senhor. Em bom tempo Ele agirá, mas se assim nós continuarmos confiando nele, tá bom? Então, glória a Deus. Eu espero que a nossa amada Michele, não é, entregue as suas emoções e toda a sua alma ao Senhor e permita que o Senhor seja Senhor da sua vida, das suas emoções, tá bom? E que essa pessoa, né, com quem você estava se relacionamento, se assim for da vontade do Senhor, que o Senhor possa tratar cada um de vocês, se for necessário ficarem afastados por um tempo, que assim seja, mas quando vocês voltarem a se unir, que seja unido a cola, seja do Senhor, nessa cola que vai grudar vocês dois, que vem do Espírito Santo, e não da carnalidade, não da carne, porque a carne não produz nada que se aproveite, tá bom? Amém. Glória a Deus. Isso vem do Espírito, porque nós não teríamos condições de dar isso para ninguém, né? Nem os psicólogos, né? Podem, imagina a gente, né? Que nem psicólogo nós somos. Então, amém. Mas para a eternidade, isso é certeza. É o Espírito. É o Espírito. O mesmo Espírito. Exatamente, o mesmo Espírito. Esse é o Espírito de filiação. Isso mostra que nós fazemos parte da mesma família. Ainda que, humanamente falando, nós não nos conheçamos, né? Mas é isso. Bom, então vamos voltar aqui. Então, mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem. Que coisa linda. Que seja feito como você quer. Como que Deus é lindo, né? Como Jesus é lindo. O poder é dele. E quando a gente crê, a gente acredita no poder dele, ele ainda atribui, olha só, a honra a nós. A tua fé, veja, a tua fé, que grande fé você tem, que seja feito conforme você quer. Olha isso, que coisa linda. Não é? Como que o Criador de todas as coisas pode ser tão humilde, não é? Tão diferente, não é? De nós, seres humanos. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Desde aquele momento, ou seja, Jesus atribuiu a fé dela, não é? E a filha dela foi curada. Agora veja, Jesus foi até a filha dela? Não. Mas o Espírito não está preso a tempo e espaço. O Senhor Jesus mostrou que Ele é Senhor do tempo e do espaço. O Espírito Criador de todas as coisas, o Aionion, não é? O de eternidade em eternidade, Ele é Deus. Que resposta de fé, uma ingênua confiança em Jesus Cristo. Depois Jesus também enviou os seus apóstolos com a mensagem da salvação pela fé no nome do Filho de Deus, e apenas um para o restante dos povos do mundo, que é o apóstolo Paulo, né? Foi o único que foi enviado para o restante do mundo, que também falou. E Paulo concluiu: portanto, fiquem sabendo que esta salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios, e eles ouvirão. Vejam, isso daqui está de acordo com Ezequiel, conforme nós lemos, né? Veja, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo, tá? Que é Atos 28, o versículo 28. E veja, o apóstolo Paulo estava falando aos judeus. Por quê? Porque os judeus rejeitaram, né? Rejeitaram Jesus e rejeitaram também quantas vezes o apóstolo Paulo quis levar a mensagem nas sinagogas para os judeus. Mas todo sempre, né? Eles tentavam matar Paulo, né? Sempre tentavam uma forma para matar o apóstolo. E Paulo concluiu: portanto, fiquem sabendo que esta salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Olha só, isso aqui não está de acordo com Ezequiel 2 e 3, como nós lemos? Então, como que podem dizer? Não é que a palavra de Deus se contradiz, ela é contraditória, a gente não tem como. A gente sai de Ezequiel, vai para Atos, vai para Filipenses, vai para, enfim, vai para Apocalipse, e a palavra de Deus continua testificando dela mesma. Não pode, né? Seria o Espírito Santo, seria o quê? Esquizofrênico, né? Teria várias personalidades, entende? Crise de distúrbio de personalidade. Isso não faz sentido, não é? Senão a palavra de Deus, ela ruiria. Ela não teria legitimidade, não teria credibilidade, e isso não é possível. Então, quando a pessoa fala uma coisa dessa, ela não tem noção do que está dizendo. Se Deus quiser usar quem Ele quiser usar, Ele vai usar, porque é a palavra dele. Até como o Vini falou hoje, você falou alguma coisa com relação a isso, né? Falei com relação a ter usado Esther, ter usado o marido dela que não era rei do império, que estava governando, estava dominando Israel, usado Mordecai, usado inimigo de Mordecai.
Usou toda aquela situação para cuidar do povo, cuidar deles ali também e glorificar o nome dele. E isso, você ainda falou, né, que tem alguns críticos que dizem, né, porque o livro de Esther não tem o nome de Deus, mas ainda assim faz parte das escrituras, né? Agora veja, ele até falou isso, né? Você vê como que Deus é preciso em tudo que ele faz. Se ele deixou o livro de Esther ali, o livro de Jó e alguns outros, né, que são livros mais peculiares, né? Ele sabia o que ele estava fazendo. Entende? Ele cuida da palavra dele. Ele vela pela palavra dele de dia e de noite. E veja, Deus não dorme. Deus não precisa descansar. Então, é por que as pessoas ficam, né, dando esse tipo de explicação, esse tipo de justificativa, não é? Como se elas fossem maiores do que Deus, né? Portanto, ninguém pode acusar Deus, que permanece o mesmo eternamente. Porém, ninguém terá desculpa pelos seus pecados terem permanecido em si. Conforme, né, está escrito em João 15, 22 e 24. Você pode ler, Vini, por favor? João 15, 22 e 24. Aliás, pode ler do 22 até o 24, porque é tudo contextualização. João, capítulo 15, versículo 22 ao 24, versão NVI. Se eu não tivesse vindo e falado a vocês, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia também odeia o meu Pai. Olha só, aquele que me odeia também odeia o meu Pai. Veja, não era isso que eles diziam, não é? Eles faziam, quem é o seu pai? Por não ver, porque Deus é espírito, né? Eles nunca viram Deus, como é que podem falar, né? Até Moisés não viu Deus, viu pelas costas. Por quê? Né? Quem era o mediador ali, quem intermediava entre Moisés e Deus era um anjo, para Moisés não ser destruído. Por quê? Porque nenhuma carne pode permanecer na presença de Deus, gente. Deus é luz pura, é glória pura. Né? E as pessoas perguntam, como é então que o Espírito Santo pode habitar no ser humano, que ele ainda erra, né? Falha, e chamam até os filhos de Deus de pecadores, né? Mas é aquilo, né? A obra de Jesus Cristo, né? Por isso que hoje em dia Deus não lida mais com os homens, né? Especialmente os da fé, da família da fé. Ele não lida mais baseado na justiça do homem, mas o homem Jesus Cristo. Então, se o Espírito Santo hoje, que é santo, né? Que é o Aionion, o de eternidade, ele é Deus e habita em nós, não é? É por causa de Cristo Jesus, por causa da obra de Jesus, e a gente recebe pela fé. Não tem outra forma, foi essa forma que Deus encontrou, a justiça que procede da fé. Por quê? Porque a lei ninguém conseguiu cumprir, somente Jesus Cristo. Então, veja, olha só o que Jesus diz. Mas vocês antes odiaram o meu Pai, e eles nem tinham noção disso, de tão cegos que eles eram. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Odiaram a mim e a meu Pai. E como o apóstolo João diz, né? Quem nega o Filho também não tem o Pai. Por quê? Porque só vai ao Pai através do Filho. Ou seja, sem o Espírito do Filho, que foi a legitimidade que Deus encontrou, não é, para dar um Espírito aos homens, ninguém vai chegar à região, à habitação celestial. Ninguém vai entrar no reino de Deus, como Jesus disse a Nicodemos, não é? Ninguém entra no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Mas ele não está falando da água natural e terrena, mas das águas que procedem do próprio Espírito, como um líquido amniótico, né? Como a água, ela é um líquido que é extremamente necessário à vida, não é? Foi do meio da água que Deus tirou o mundo, não é? E foi através da água que ele destruiu, não é, os seres ali no julgamento do dilúvio. Então, a água, ela faz parte da vida. Em torno de quase 80% do corpo humano é formado por água, não é? Tem aí a composição básica de água. Então, veja, isso de forma natural. E por isso que o maior do que o natural é o espiritual. Foi o espiritual que deu origem ao que é natural. O contrário disso não é verdadeiro. Bom? A gente fala mais sobre isso, tá? No devocional, quem não crê no Filho de Deus já está condenado, que vai ser o próximo. Eu acredito que é o próximo, depois desse daqui. Eu acho que amanhã a gente já entra nesse, se eu não me engano, esse vai ser o próximo, porque a gente está fazendo o caminho contrário. Não? Não. Mas ele está acima, né? Vou confirmar aqui.
Provavelmente ele está assim. O povo de Israel é amado de Deus e escolhido desde os tempos remotos, como nós falamos ontem, né? De todos os povos da terra, coube a Deus ali 1/3, né, da humanidade, dos filhos de Noé, dos quais Deus repovoou a terra após o dilúvio, né? É Cã, Jafé e Sem, não é? Da parte de Sem foi que Deus ficou ali a partir de Abraão, não é, que deu origem ao povo judeu, o povo de Israel. Então coube a Deus, né? Jacó, Israel, não é? Foi de quem veio aí o povo judeu. Então 1/3, né? Praticamente da humanidade. O povo de Israel é amado de Deus e escolhido desde os tempos remotos, como mostramos. Mas perceba o quão terrível é o pecado, e o apóstolo Paulo nos dá um relato em Romanos 7,13, especialmente pela NVT. Fica muito claro. Você pode ler, Vino, por favor? Sim. Romanos 7,13. Sim, o devocional citado vai demorar. Vai. Uhum. Quando chegar lá, a gente... Ainda tem um 666 e um outro que são 7 capítulos também do meio do caminho. Romanos 7:13. 13. Mas tá acima, né? Tá lá em cima, não é isso? Quando a gente está subindo, então... Sim. Romanos capítulo 7, versículo 13, versão NVT. Mas, então a lei que é boa foi responsável por minha morte? Claro que não. O pecado usou o que era bom para me condenar à morte. Vemos com isso como o pecado é terrível, usando os bons mandamentos de Deus para seus próprios fins perversos. Veja, então não somos nós, né, que estamos dizendo. O apóstolo Paulo, né, que recebeu as revelações do Senhor, é que está falando sobre isso. Veja, o pecado ele é tão terrível, que fez, né, da sua base de operações a lei. Por quê? Porque ninguém conseguiu cumprir a lei, porque a lei, gente, ela é perfeita, ela é espiritual, ela mostra exatamente tudo que o homem tem de ruim. Não é tudo que o homem não consegue, que deveria fazer, mas ele não consegue. Por quê? Porque o mal está dentro, está na carne. O pecado está na carne. Veja, é a carne que produz o sangue. E é através do sangue que traz, né, todas as doenças, né, que passam de geração em geração. Então, como Jesus disse, a carne não produz nada que se aproveite. Veja, a vida da carne está no sangue. E se a carne produz o sangue e ela não presta, então aquilo que ela vai produzir também não presta, entende? Então, foi isso que Jesus disse, né? Jesus, ele não precisava, né, de aulas de biologia, ele não precisava de aulas de genética, porque ele, né, é o autor de todo conhecimento, toda boa dádiva. Então ele sabia o que ele estava falando. O povo de... então fica claro, né, através dessa versão que a gente leu aqui agora. Isso se mostrou ainda na época de Moisés, antes da entrega das pedras da lei, onde o próprio povo declara, e também há um relato em Hebreus. Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados. Ficaram à distância e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Está escrito em Êxodo 20, do 18 ao 19. Veja, gente, ali era um anjo, tá bom? Não era Deus. Era um anjo enviado, um anjo poderoso, tá bom? Vamos dizer assim, que é uma figura pré-encarnada de Cristo Jesus, tá? O anjo. Então não era Deus, não era o próprio Deus na sua plenitude. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, o mundo está envolto em trevas. Se Deus viesse aqui, o mundo se dissiparia, não é? Se Deus verdadeiramente resolvesse descer esse mundo, né? O mundo se desintegraria. Por quê? Porque ele é luz pura. Se a luz pura adentra aquilo que é trevas, o que vai acontecer com as trevas? E veja, Deus, ele não é medido, tá? O poder de Deus, a glória de Deus, quem ele é, não pode ser medido. Então, isso também foi misericórdia de Deus, tá? Ali era um anjo muito poderoso, alguém, né, que para representar, tá, como um mensageiro de Deus, para representar Deus. E se é um mensageiro de Deus, se é um porta-voz de Deus, ele acaba sendo conhecido como, não é? Ali veja, ele estava falando por Deus, tá bom? Porque se fosse o verdadeiro Deus mesmo, porque as pessoas não compreendem. Se fosse Deus, em quem ele é, na pessoa dele, gente, não tinha monte, não tinha terra, não tinha dimensão, não tinha sol, planeta, não tinha nada, não é? Se Deus resolvesse descer, não é? Vir para cá, para essa dimensão de novo,
não ia ficar pedra sobre pedra, tá? Não ficaria pedra sobre pedra. Então, pelo amor de Deus, né? A gente também tem que ter um pouco de bom senso, né? Quando a gente lê o Antigo Testamento, para a gente não incorrer em erros infantis demais, né? Que se a gente puder, assim, só raciocinar um pouquinho a respeito de quem Deus é, não vai fazer sentido. Não é? Deus é muito grande. Então, veja, Jesus, ele é Deus zipado. Tá? Vamos dizer assim, vamos usar um vocabulário atualizado, né? Um zip de Deus, uma semente que Deus mandou para quê? Para não destruir, né, gente? Imagina, não tem nenhum lugar que caiba Deus. Se Deus fosse, né? Então Deus se expande, ele se comprime, né? Para poder atuar, tá? Ele também deixa, não é, de atuar, ele também pode não atuar, tá bom? Porque essa é a liberdade de Deus, ele é Deus. Não é? Então, enfim, não é? A gente tem que começar a pensar com a mente de Cristo, né? Para que a gente possa expandir e obter um pouco ali de compreensão, pelo menos dentro daquilo que a gente já adquiriu, né? Então está descrito em Êxodo 20, do 18 ao 19, pela NVI. Então vamos lá, aqui Hebreus, tá? O autor aos Hebreus, ele escreve sobre isso, tá bom? Em Hebreus 12, do 18 ao 21. Oi, Gilmar, seja bem-vindo. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar. Veja, físico, tá bom? Se podia tocar, ele está falando sobre coisas terrenas, sobre coisas físicas. Já começa entendendo por aí, tá bom? Olha só a linguagem, não é? Das cartas, não é? De forma espiritual, tá bom? Já começa dizendo, olha, vocês não chegaram ao monte que se podia tocar, então não é nada terreno que ele está se referindo aqui, tá bom? Na primeira ali no Êxodo, né, era um monte que se podia tocar, era o Sinai, não é? Era o Sinai, em vez de ser uma figura das coisas espirituais, tá bom? Então ele já começa dizendo, vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais, que os ouvintes rogaram que nada mais lhe fosse dito. Porque, gente, imagina, um anjo forte e poderoso da parte de Deus, imagina quantos demônios, não é? Foram atraídos ali para tentar contender com aquele anjo, né? Tentar, porque é o juízo, não é? Veja, se um ser celestial, tá bom? Desce para um mundo que está dominado por seres das trevas, por seres que são contrários, que agiram com rebeldia, já foram expulsos de lá. Imagina o espetáculo que vai ser, não é? Então foi algo tão terrível, que aquelas pessoas que estavam ali devem ter experimentado coisas, não é? Que foi difícil esquecer, né? Como diz aqui, não, um espetáculo tão terrível, não é, que certamente foi muito difícil, até o próprio Moisés, não é, ele tremeu, não é? E veja que eles eram um homem, né, que estava ali em conexão com Deus. Então nem a tempestade ao soar da trombeta e ao som trombeta, tá? A trombeta deles, tá bom? Dos chofás deles, tá? Aquele chifre de carneiro, tudo era figura, gente, tudo figura que as escrituras chamam das coisas, veja, para Deus, tá bom? Para Deus, as coisas naturais são figuras, são sombras daquilo que é verdadeiramente real, que é o espiritual. Por quê? São passageiros. As espirituais não, são eternos, tá bom? Então, Deus usa a palavra figura, né? Usa o termo de figura, enquanto nós fazemos o contrário, né? Os seres humanos usam o contrário, né? Para denotar as coisas espirituais, a gente chama de figura, né? Figurada. Termo figurado, esse aqui é figurado. Por quê? Porque tudo que a gente conhece é o que se pode tocar, é o que se pode ver, não é o que se pode ouvir, cheirar, não é? Sentir pelo paladar. Então, é os 5 sentidos, não é? Então, para nós, o que é espiritual é figurativo, é abstrato, né? Como as pessoas falam. Agora, para Deus é o contrário. Para Deus, o que é natural, o que é terreno, é que é figura, tá? Então, Deus chama de figura aquilo que é terreno. Olha só, né? Que inversão, né? A forma como Deus pensa não é a forma que os seres humanos pensam, é contrário. Então, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhe fosse dito. Imagina, né? Imagina que terror que aquilo devia ser. Pois não podiam suportar o que lhe estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era, olha só,
O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Veja, o enviado de Deus, né? O mediador ali naquele momento da primeira aliança era Moisés, não é? E olha só, estou apavorado e trêmulo. Hebreus 12, do 18 ao 21. Todas essas coisas foram registradas para compreendermos que é uma questão real entre morte e vida. Pois, como Jesus disse, nenhuma árvore boa dá fruto ruim, assim como a árvore ruim não dá bom fruto. E uma árvore é identificada por seu fruto. Lucas 6, do 43 ao 44. Assim, nenhuma alma pode ser salva com base nos seus próprios méritos, ou nas palavras do apóstolo Paulo, pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Entende? A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. É por isso que uma pessoa que vive só em base da lei, só sabendo sobre a lei, ela só tem consciência do pecado. E o que nós entendemos, né, por esses dias atrás? Deus, veja, está escrito em Hebreus 8, versículo 13, se eu não me engano, né, que o Espírito Santo diz que ele não quer mais se lembrar dos nossos pecados, nem das nossas transgressões. Agora, por que o homem tem que ficar lembrando? Se Deus não quer mais lembrar, por que o homem quer ficar lembrando? Não é? Isso significa que ele está trazendo à memória aquilo que é errado. Ele está tentando fazer Deus ficar irado com ele. Ora, será que o homem tem mais poder que Deus para fazer o contrário daquilo que Deus deseja? Veja, gente, não é a gente fingir que não tem, não é isso, tá bom? É a gente andar buscando as coisas celestiais, santificando, se purificando através da palavra de Deus, pelo Espírito Santo que está em nós, e assim, ele mesmo, dando os frutos dele, faz com que a gente ande em santidade, através dos frutos dele. 12. 8, 12. Obrigada, bem. Então, isso o que eu li aqui, tá? Com relação a Romanos 3:20, pela NVT. Pois a carne não produz nada que se aproveita. João 6, 63. Pelo contrário, Gálatas 5, do 19 ao 21, confirma as palavras de Jesus Cristo. Você pode ler, Vim, por favor? Gálatas 5, do 19 ao 21. E, gente, já acabamos. Uau! Ai, que fofura! Quem foi que me deu? O Felipe. Oh, Felipe, obrigada. Me deu uma fofura de coração sorrindo com coroa, que eu amo. Eita. É o emojizinho que eu mais gosto daqui. É lindo. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21, versão NVI. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, veja, não herda, gente. Por quê? Porque no reino de Deus não tem carne e sangue. No reino de Deus só tem seres espirituais. São aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e foram, né, transladados do reino das trevas, do poder das potestades, né, que regem esse mundo, para o reino do Filho amado, não é, de Deus, que é o reino espiritual, que é o reino de Deus. E veja, o reino de Deus, tá? A Jerusalém celestial foi feita para os filhos de Deus. Deus fez para conter os seus filhos, para os seus filhos morarem, né, os seus filhos habitarem. Então, é um presente de Deus, né, para os seus filhos. Então, para demonstrar a bondade dele, né, e aquilo que todo o seu poder é capaz, a sua glória, não é, de dar segundo a sua própria espécie. Então, as obras da carne são essas aí. Agora veja, carne e sangue não vai herdar o reino de Deus. Logo, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Não é? Que enquanto a gente está aqui nesse corpo físico, não é? A gente vai ter esse embate, essa luta entre as duas naturezas. E obviamente vai sair vencedora aquela parte que nós alimentarmos melhor. Não é? Se for a natureza humana que produz todas essas coisas, serão manifestas claramente. Agora, se a gente procurar alimentar mais a nossa natureza nascida de Cristo, né, a natureza espiritual, então os frutos do Espírito, que são os frutos típicos do reino de Deus, que serão manifestos e todos verão.
não é? Então não tem como esconder nenhuma coisa nem outra, e pelos frutos conhecerem a árvore. Ora, se nossa alma está fluindo mais pela natureza humana, pela carne, então vai produzir as coisas típicas da carne. Mas se a nossa alma está fluindo pelo Senhor, não é, pelo Espírito, o resultado será vida e paz, né? Serão as coisas típicas do Espírito Santo, os frutos do Espírito. Então, é sobre isso que ele está dizendo. E quem está lá, não é nesse monte que pode se tocar, né? Mas lá na Jerusalém Celestial, como está escrito também no mesmo capítulo de Hebreus 12, não é? Nós chegamos, você pode ler, Vini, por favor, Hebreus 12, do 22 ao 24, se eu não me engano, 22, 23... Hebreus capítulo 12, versículo 22 em diante. NVI. Mas vocês chegaram ao Monte Sião. Mas vocês chegaram ao Monte, veja gente, o Monte Sião é porque foi um monte escolhido de Deus, tá? Por Deus, para a segunda aliança, tá bom? A Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. Olha só, chegaram à cidade do Deus vivo, a reunião de milhares e milhares de anjos, né, em alegre reunião. Significa que as almas estarão revestidas pelo Espírito, né, e por isso poderão estar na presença de Deus, não é, na cidade celestial. Por quê? Porque quando ela descer, não é, linda e adornada, não é, ela vai ocupar o lugar daquela que antes, não é, estava aqui ocupando de forma terrena. Então, quando chegar o desfecho das coisas que precisam acontecer, não é? Então ela vai ocupar o lugar devido, e sim, gente, do espiritual para o natural. Pasmem. Do espiritual para o natural. É por isso que o Senhor nos ensina a viver pela fé e não por coisas que nós vemos, não é verdade? O contrário disso não é verdadeiro, tá bom? O natural não vai para o espiritual. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Olha só, chegaram a Deus, o juiz de todos os homens, chegaram, né, aos primogênitos, ou seja, os filhos mais velhos, aqueles que chegaram primeiro, né, os que chegaram primeiro no céu, os que já estão lá no céu, já estão aperfeiçoados. Por quê? Porque suas almas já estão revestidas pelo Espírito, já não são meras almas, agora são espirituais, são seres espirituais, estão na dimensão de Deus, são espíritos, não é? Agora estão trajados, né, da vestimenta eterna. Não é ainda o corpo glorioso, porque esse corpo glorioso todos receberão no mesmo tempo, tá bom? Uns vão receber, já virão, não é? Serão manifestos aqui no mundo quando chegar o tempo da redenção, não é? E outros que estão vivos serão transformados. Isso vai ser, veja, existe uma ordem aí, mas o momento, tá, é o mesmo. Existe uma ordem no termo de transformação, porque eles, os que não têm corpo físico, né, não tem mais essa carne e esse sangue, já vão ressuscitar, já vão se levantar, né, voltar para cá, para essa dimensão, já no corpo glorioso, porque não tem que passar por essa etapa, né, de transformação, porque eles já estão no corpo glorioso. Agora, os que estiverem vivos serão transformados, né, pela vida. A vida tomará e destruirá esse corpo. Cada célula desse corpo vai ser revestido, ser transformada em vida, né, assim como foi de Cristo Jesus. Não é? Então, isso vai acontecer no dia da redenção. E pasmem, para aqueles que crerem ou não, isso vai acontecer antes da tribulação, porque, assim, o Senhor não vai, vamos dizer assim, descer a ira dele contra o pecado na cara da noiva dele, não é? Porque senão a bichinha não vai ficar só cheia de rugas e manchas, não. Ela vai ficar, enfim, né? Toda marcada, toda deteriorada. Então, é antes da grande tribulação, não é? Aqueles que estão em Cristo Jesus, ele não vai deixar nenhum para trás. Todos que estão nele, tá? Todos que estão vivos estão nele. Chegará a hora, e isso ninguém sabe, tá bom? Só Jesus Cristo sabe, não importa a hora que vai ser. O importante é que nós já estamos nele, não é? Nós temos o Espírito dele. Aqueles que estão nele, que pertencem a Cristo Jesus, não ficará nenhuma unha, como Moisés disse, né, para Faraó. Não ficará nenhuma unha para trás. Todos serão, né, reunidos pelo Senhor, aqueles que fazem parte, né, da noiva de Cristo. Então, isso daí é num tempo, não é, que só o Senhor sabe. Então, mas a gente vai ver os sinais, né? Os sinais estarão aí, como diz, né?
Como eu não falarei nada, mas verão os sinais, né? Os sinais estarão aí pra gente poder ver. Então, gente, não se deixem, tá bom? Se demoverem da fé de vocês, vivam pela fé e não pelo que estão vendo. Satanás está fazendo de tudo, tá? Trazendo sinais aí nos céus, na terra, para dizer que Jesus já está voltando. Ele tá voltando, mas ainda não é a hora não, tá bom? Tem algumas coisas ainda que precisam acontecer e Deus nunca se atrasa, não é? Pelo contrário, Ele vem na hora certa, não é? Nossa parte é buscarmos compreender mais, conhecer mais da justiça de Cristo Jesus, conhecermos mais sobre Cristo Jesus, para que a gente não seja, não é, envergonhado, não é, no dia de Cristo Jesus, para não deixarmos de alcançar o prêmio, né, do nosso chamado celestial, que são as nossas heranças juntamente com todos os santos, tá bom? Então, aí, nesse lugar aí, né, que não se pode tocar, é que a Jerusalém, né, celestial, a nossa verdadeira mãe, não é essa Jerusalém terrena, tá bom? É a celestial, mas ela vai descer. Não é na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, no tempo certo ela vai descer e sim, vai se materializar e todos verão. Todos, absolutamente todos verão, porque não tem como esconder uma cidade edificada sobre o monte. E esse monte é Jesus Cristo, tá? O único e verdadeiro, o eterno, não é? A rocha eterna, tá bom? Obrigada, Rodrigo, pela flor. Jesus Cristo ressuscitou por nós. Nossa fé não é em vão. Sim, meu amor, não é. Não é em vão. Não é em vão mesmo. Coisas maravilhosas e gloriosas, tá? O Senhor tem para nós. A gente tem que crescer no conhecimento dele. Não é porque nós viveremos com ele por toda a eternidade. Temos que crescer no conhecimento da graça. A graça é a justiça de Deus. A graça é a obra de Cristo Jesus, para que a gente venha andar nas coisas que são próprias, né, dos filhos de Deus, tá bom? E aí a gente vai, acidentalmente, a gente vai deixando para trás as coisas de menino, não é? As coisas da carne. Coisas de menino para os filhos de Deus são as coisas da carne, porque só quem pratica são aqueles que ainda não cresceram espiritualmente, por isso que ainda andam praticando muito, né, as coisas da carne. Mas toda criança cresce, não é? E que depender de nós estamos aqui todos os dias, né, dando desse leite espiritual genuíno da palavra para cada um que quiser, não é, que dê assim desejar de forma gratuita, porque assim nós recebemos e assim nós damos, tá bom? Então é isso, amanhã a gente se encontra. Se tiver alguma pergunta, falem agora e não se calem para sempre, tá bom? E muito obrigada, Rodrigo, pelo coração. O coração. Se tiverem pedidos de oração também, fiquem à vontade para estar deixando. E hoje foi super rapidinho, né? Como não teve muitas perguntas, foi bem rápido. Mas se vocês tiverem perguntas, tá? Por favor, gente, pode fazer. Deixa eu ver como vai ser o devocional de amanhã. Testemunhas reais eternamente. 5 episódios. Eita. Aí depois o 666. Aí vem aquele outro ali, aquele de 7 que eu falei. E só depois vem ele, né? Não, aí Não, verdade não. Aí tem mais um, depois... Aí, Eita. aqui. Demora um pouco. Sim. Assim, Então tá bom, gente. Tenham todos uma noite abençoada, viu? Um bom descanso para vocês. E que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja o juiz no coração de vocês. Que vocês possam crescer, né, no conhecimento do nosso Senhor Jesus, na graça, e serem cheios do Espírito Santo. E vocês possam dar os frutos, né, dos quais o nosso Pai, nosso Abba Celestial, Ele é glorificado. Edifico a Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso irmão, Salvador divino. Amém. Amém. Uma boa noite a todos. Cresçamos juntos no amor, na comunhão, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Amém.